Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início, ficar de pé, vamos dar início a mais um culto. Glória a Deus. Aleluias. Gostaria de iniciar com um salmo. Esse salmo já é uma oração. Antes mesmo da oração que a gente faz cotidianamente nos cultos. O Salmo 130. Posso. Glória a Deus. Diz assim: das profundezas clama a ti, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois com o Senhor há benignidade, e com Ele a copiosa redenção. E Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim te louvamos e te adoramos, Senhor, pela bondade que tem feito em nossas vidas, por tudo que tem feito por cada um de nós, Senhor. Entregamos aqui nessa manhã, Pai, nossas vidas em tuas mãos, nosso ser em tuas mãos. Senhor, ser conosco, Senhor, vem nos conduzir em tudo que façamos nesse lugar. Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Pai, as nossas vidas, Senhor, e vem nos transformar, Senhor, conforme a tua vontade. Senhor, que aquele que chegou nesse lugar triste, Senhor, saia feliz e regozijado por ter sentido a tua presença, por ter ouvido o Senhor falar com cada um de nós. Senhor, toma nossas vidas, toma cada família aqui representada nessa manhã, que o Senhor venha, Senhor, fazer grandes coisas, Senhor, em nosso meio. Senhor, venha, Pai, edificar a cada um a tua maneira, do teu jeito, Senhor. Vem, Senhor, trazer um refrigério para a nossa alma. Aquele que chegou aqui aflito, saia daqui curado e livre das suas angústias. Senhor, eu entrego aqueles que não puderam, estão em casa, Senhor, e aqueles que nos ouvem nesse momento. Senhor, faça, Senhor, uma grande transformação, a transformação verdadeira. Chama aqueles, Senhor, que ainda estão afastados de Ti, Senhor, para que voltem enquanto é tempo, meu Pai, para se render aos Teus pés. E aquele que ainda não se renderam, acorda que o tempo tem se encurtado. Que o Senhor venha tocar em cada coração, para que todos sintam que o melhor é estar perto de Ti, o melhor é estar Te servindo, Te buscando, Te adorando, e o melhor mesmo é estar na Tua presença, Pai, em todo o tempo. Toma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, toma a liderança dessa igreja. Toma aquele que está na direção também essa semana, o presbítero Roberto. Senhor, venha abençoá-lo, venha usá-lo, Senhor, nessa manhã, na palavra, meu Pai, para que ele possa, Senhor, edificar a tua igreja, Senhor, através da vida do teu servo. Senhor, que nesse culto, Senhor, cada um que tem a oportunidade nesse lugar seja usado, meu Pai, para edificação, exortação e consolação da tua igreja, como profetas do Senhor, como servos de Deus, usado por ti. Isso é o que eu te peço, te adoro e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz e aplaude a Jesus. Glória a Deus. Michele louvou, já pode. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Que todos possam abrir suas bocas e engrandecer ao nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, lá em Atos, em seu capítulo 17, Paulo ele está em uma trajetória evangelizando o nome do Senhor após a sua conversão. E ele passa por Tessalônica, por Bereia e chega até Atenas. Quando ele chega lá, ele fica escandalizado por conta que aquele povo ele era muito idólatra, adorava muito outros deuses. E ele começa a ministrar a palavra do Senhor e falar sobre a morte e ressurreição de Cristo. Então ele é chamado até a sinagoga judaica e ele vai lá e fala sobre isso, ele faz um discurso sobre isso. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é sobre quem é o rei do seu coração. Quem é o ídolo do seu coração? Quem você está dando lugar ao seu coração? Será que você tem um altar para Cristo no seu coração? Ou será que a sua prioridade, o seu altar está em outras coisas? Então, que nesse momento você venha cantar comigo e dizer que o rei do nosso coração é Cristo e dizer o quanto Ele é bom nas nossas vidas. Amém? Amém. Coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, tu és bom. Seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, canção, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, e tu és bom, oh, oh, e tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Jamais. Tu não me deixarás jamais.
Senhor é bom. Aleluias. O Senhor é bom em todo tempo Ele é bom. E a bondade dele dura eternamente, dura para sempre. Glória a Deus. Aleluias. A graça dele nunca falha. Todos os dias ela nos acompanha. Tem nos sustentado, nos segurado, nos fortalecido diante das dificuldades, das lutas e até mesmo das bênçãos que nós recebemos. Ele tem nos alegrado com a sua bondade. Que a bondade dele, assim como diz a sua palavra, ela dura eternamente, ela dura para sempre. Por isso você foi alcançado, mesmo diante de tantas falhas, de tantos erros, mesmo sem merecer. O Senhor, Ele tem cuidado de você. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Porque toda a igreja canta. Me
Aleluias. Cantaremos a bondade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que venhamos declarar que o Senhor é bom em nossas vidas e que nós também venhamos buscar profundidade na presença do Senhor. Vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé e louvem esse louvor conosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Ei, glória a Deus. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente
Aleluia. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde já a irmã Cleia vai estar deixando uma saudação, uma breve saudação. Depois as crianças, né, vão estar se apresentando, é isso? Tem criança hoje, né? As crianças vão estar aí se apresentando já já. Pode preparar aqui, pode vir para cá as crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Como é bom estarmos todos reunidos na casa do Senhor para louvar, bendizer, engrandecer e adorar o nome dele, porque sem o qual nós não seríamos nada. Sem ele nós não estávamos nem aqui. Irmãos, eu vou deixar aqui uma saudação que está aqui no livro da Primeira Reis, no versículo 36 seguintes, que diz assim: e sucedeu depois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem aqui conta que Elias, ele subiu lá naquele monte e desafiou todos os profetas de Baal. E Deus provou para aquele povo que somente Ele é Deus. E nós estamos vivendo nestes dias de idolatria, dias de muita hipocrisia. O povo, eles estão esquecendo do verdadeiro Deus, estão adorando outros deuses. O povo não está enxergando os milagres, as maravilhas que Deus faz todos os dias na nossa vida. Só o fato de nós acordarmos já é um grande milagre. Mas muitas pessoas ainda acham que é pouco. Irmãos, outro dia eu ia descendo lá para a rua, e eu vi tanta gente. Não era fiel, é gente que vai só para aparecer, não vai para adorar. Gente que nem ao menos conhece a palavra, porque eu já estive lá e eu sei. Outro dia eu conversando com alguém sobre religião, eu falei para a pessoa: eu não sirvo religião, eu sirvo ao meu Deus. Eu sirvo ao meu Jesus, que é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não sirvo aos caprichos do homem, eu sirvo ao meu Deus, porque é Ele que me levanta todos os dias. Eu não vou para a igreja
para adorar o homem ou aquilo que ele me apresenta. Eu vou para a igreja para adorar o meu Senhor. E estamos vivendo o tempo. Estamos vivendo tempos difíceis, onde não existe mais respeito entre as pessoas, não existe mais aquele amor que Deus quer que nós tenhamos um pelos outros. E essa passagem aqui, eu lendo outro dia, isso me tocou muito. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. As pessoas não estão reconhecendo que Deus é o único Deus. As pessoas estão criando muitos deuses nas suas cabeças, nas suas vidas. Mas só existe um Deus. E eu disse àquela pessoa com quem eu estava conversando. Eu disse, olha, só existe um Deus. Ela falou assim, só existe um Deus. Eu falei, só existe um Deus. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus e que são chamados para serem filhos de Deus. Porque muita gente confunde. Não, todos nós somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos, porque todos nós somos criaturas dele. Filhos é quando nós passamos a servir com fidelidade, com amor e se entregar a ele. Muitas pessoas confundem. E estamos precisando adorar mais ao Senhor. Porque só Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. É somente para Ele, porque é dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. E nós como crentes, nós temos que, por onde nós passar, deixar o nosso testemunho. Não é testemunho de palavra. Chegar na igreja, pregar bonito, porque é fácil pregar para crente. Pregar lá fora é que é difícil. Pregar para crente é fácil, porque todos já conhecem a Bíblia. Então nós temos que dar testemunho de nós dentro da igreja e fora da igreja. Porque não adianta ser crente somente aqui dentro, não. Nós temos que ser mais crentes lá fora. É o que nós estamos precisando. E provar e mostrar para aqueles de lá de fora que ainda não conhecem esse Deus, que só o Senhor é Deus, que não existe outro Deus. Só o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus, para a honra e a glória de Jesus. É por isso que nós fomos chamados para levar a palavra por onde a gente passar e dar o nosso testemunho de vida. É para isso que Deus nos chamou. Paremos de sermos hipócritas. Paremos de viver por aparência, porque isso aqui não prova nada para ninguém, não. Nós temos que provar com a nossa vida, é o nosso testemunho, por onde a gente passar. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que tem ardido muito por esses dias. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As crianças. Logo depois das crianças, a nossa irmã Tainara também vai estar deixando uma saudação. Depois da irmã Tainara, a irmã Deise vai estar louvando, enquanto um dos obreiros coleta dízimos e ofertas aí para a casa do Senhor. Os jovens também louvam hoje, irmãos. Olha. Então, depois da irmã Tainara, os jovens, depois a irmã Deise. Amém? Grupo Pequenos Gideões.
Nós convidamos todos os irmãos para dançar junto com a gente. Ficar de pé. Junto comigo, hein? Vai ser assim. Eu falo, vocês repetem e juntos vamos adorar a Jesus. Vamos lá? Criança de Jesus, dá glória a Deus. Criança de Jesus, dá glória a Deus. Criança de Jesus diz aleluia. Criança de Jesus diz aleluia. Criança de Jesus, ela sabe adorar. Adora em todo tempo sem parar. Criança de Jesus tem Deus no coração. Por isso ela canta essa canção. Jesus bate palma, criança de Jesus bate o pé, criança de Jesus é animada, criança de Jesus dá gargalhada, criança de Jesus ela sabe adorar, adora em todo tempo sem parar, criança de Jesus tem Deus no coração, por isso ela canta essa canção. Criança de Jesus levanta as mãos, criança de Jesus abraça o irmão, criança de Jesus faz barulho, criança de Jesus dá um pulo, criança de Jesus ela sabe adorar, adora em todo tempo sem parar, criança de Jesus tem Deus no coração, por isso ela canta essa canção. Criança de Jesus ela sabe adorar, adora em todo tempo sem parar, criança de Jesus tem Deus no coração, por isso ela canta essa canção. Criança de Jesus tem Deus no coração, por isso ela canta essa canção, por isso ela canta essa canção, por isso ela canta essa canção. Agradecemos a rica oportunidade em nome de Jesus. Tainara. Salve, irmãos, papai do Senhor, amém? Eu vou deixar aqui em Salmos 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E de fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu acho que o pessoal que vai para Sirizinho, quando eu apareço lá nos cultos, já estão cansados de ver eu recitando esse salmo. Porém, eu tenho baseado a minha vida muito nele. Que se Jesus já fez grandes coisas na minha vida, eu creio que Ele vai fazer ainda mais.
E que todos os dias a gente tem que agradecer a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas e agradecer por tudo, tanto pelo choro, tanto pelo riso, porque tudo tem um propósito debaixo do céu. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Os jovens, irmãos, quando eu falo a ordem de quem vai vir aqui usar da oportunidade, já pode se encaminhar, viu, irmãos? O que está posterior já pode chegando perto para o culto ficar dinâmico e mais, né, e aproveitarmos o máximo o tempo aí, né? Então, jovens, Ministério do Louvor, criança, quando disser, próximo as crianças vai se apresentar, vai fazer algo. Os jovens, já chega aqui, já vai subindo, viu, irmão? Não espera não. Chamar novamente não, já pode subir e vai. Isso a gente vai aproveitando o máximo aí o tempo. Glória a Deus. O grupo de jovens saiu da igreja com a paz do Senhor.
nome de Jesus. Mandeise. Salve os irmãos com a graça e a paz, amém? Vamos louvar a Jesus, irmãos, porque Ele é bom, né? Perfeito, os planos do Senhor, Ele com certeza se concretizará em nossas vidas, amém? Glória a Jesus. E por mais que a gente almeje coisas aqui da terra, não há plano melhor do que o plano que se iniciou desde a fundação do mundo, né? Que foi o resgate pelas nossas vidas. Esse é o maior plano, é o plano perfeito de Deus para nós. E essa é a nossa maior esperança, é saber que Ele virá nos buscar. Os daqui da terra também são fundamentais, sim, mas o melhor de todos está por vir, amém? Glória a Jesus. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo.
Deus tem um plano contigo. Você pode olhar para o seu irmão e cantar isso? Diga: ninguém pode te ajudar. Ninguém pode. Seja profeta, seja a boca de Deus nessa manhã. Diga: mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano, ninguém impedirá. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Andando sobre as águas, Ele está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do templo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia, não é outra pessoa, senão o Senhor que está no comando, do comando da sua casa, da sua vida, da sua família. Não devemos nos atemorizar, e a Ele devemos tudo entregar. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Ele está contigo. Ele está conosco, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está contigo. Convido a irmã, a missionária Valquíria, vai estar fazendo oração. É a senhora mesma, chegue para cá. Vai estar orando pelos dizimistas e ofertantes dessa casa, e também pelo o ministro dessa manhã, né, o presbítero Roberto, vai estar ministrando para lá, ministrando a ceia hoje. Não se preocupe com o horário hoje, irmãos, que geralmente dia de ceia a gente sempre passa um pouquinho do horário, a gente almoça aqui mesmo, né? Então, se tiver com fome, espere que a gente come por aqui mesmo hoje, viu? Amém, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Soberano Deus e eterno Pai, eleva os nossos olhos de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, Deus, que fez os céus e a terra. Deus, quero diante de Ti, Senhor, apresentar, Senhor, colocar diante do Teu altar, Senhor, aqueles que são dizimistas, aqueles que ofertaram, mas aqueles, ó Pai, que também não ofertaram, Deus. Espírito Santo, que o Senhor dos altos céus possa dar condições, meu Deus, àquele que tem vontade de ofertar na Tua casa. Senhor, que o Senhor continue abençoando, abrindo as comportas do céu, para aquele que é dizimista, para aquele que oferta e para aquele que tem o desejo de ofertar. Pai, tudo é para o Senhor, tudo é para a Tua casa. Então, Senhor, que a cada dia o Teu povo tenha mais desejo, Senhor, anseie mais em Ti, Deus, de ofertar, de devolver, meu Deus, aquilo que é Teu, Senhor, que é tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. É para a Tua casa, Pai, Deus grande,
e Deus fiel. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o dono do ouro e da prata. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor não tem deixado o Teu povo faltar nada, Deus. Muito obrigado, Deus, pela Tua providência. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Deus, porque em meio de toda situação, Pai, mas o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta, o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que jamais deixará o Teu povo, Deus, padecer. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Deus grande, Deus querido e amado Pai, aqui está, meu Senhor da glória, o Teu servo, o Teu escolhido, Deus, a qual, Senhor, está incumbido, Deus, para trazer, Senhor Jesus, a Tua palavra para o Teu povo. Deus, eu sei, eu tenho certeza, eu creio, Pai, que o Senhor já colocou, Senhor, no coração do Teu servo, Deus, o que a Tua igreja precisa, Pai, porque não é o que queremos, mas é o que necessitamos. Pai amado, Pai querido, ao abrir da boca dele, Senhor, cada coração, cada ser, Deus, que está aqui nessa manhã, se encha da Tua graça, se encha da Tua presença, seja constrangido, Deus, com a Tua palavra, Jesus. Que possamos sair daqui, Deus, saciado, Deus, com a Tua palavra, com o Teu alimento. Deus, que quando Ele estiver, Deus, pregoando a Tua palavra, Deus, que haja cura entre nós, que haja libertação entre nós, que haja salvação entre nós. Meu Deus, muito obrigado por ter cuidado da família do Teu servo, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado da família dele, por ele, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem sido o Deus da providência, Pai, na vida dele, meu Senhor amado. Oh, Espírito Santo, desce sobre ele, Deus, do Teu óleo, Senhor, da Tua unção dobrada, meu Senhor. Desce sobre ele, Senhor, da Tua graça, meu Senhor. Deus amado, muito obrigado. Continua conosco, Senhor, neste lugar, fazendo, Deus, a Tua vontade, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Vamos aplaudir o servo do Senhor para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Eu também gostaria de cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom, e a sua graça e as suas misericórdias, elas duram eternamente. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 4. Glória a Jesus. Culto de ceia, né, irmãos? Que Deus possa nos abençoar a cada dia, nos dar força a cada manhã, para estarmos juntos, reunidos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz: E aconteceu que, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada
por não ter raiz, secou. E a outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e produzindo fruto, cresceram e aumentaram e produziu uns 30 e uns 60 e alguns 100. E ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço só, por gentileza, um copo d'água, irmão, em nome de Jesus. Aqui já está. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma parábola a qual o nosso Jesus, ele contava perante o povo de Israel. Os judeus estavam reunidos. Jesus, em todas as suas feitas, em todas as suas ministrações, uma multidão o acompanhava para ouvir os seus sermões e as suas pregações, a qual ele o pregava. Jesus estava ali, saindo da sua casa, e na beira do mar estava uma multidão. E a Bíblia diz que ele entra dentro de um barco e começa a pregar a palavra do Senhor. E ele prega em parábolas. Ele traz à tona uma reflexão para aquele povo e para nós nos dias de hoje. Jesus, quando João Batista batizava no deserto, ele foi batizado e logo ele começou a sua pregação dizendo: o reino de Deus, ele está próximo, convertei-vos. A pregação de Jesus basicamente era a conversação do homem velho para o homem novo. Era uma mudança de vida a qual Jesus estava trazendo para aquele povo. Jesus queria que aquele povo entendesse que ele veio para que aquele povo pudesse ser salvo por ele. Observamos lá em João que a Bíblia diz que João, vendo Jesus, ele aponta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra do semeador de fato era a pregação de Jesus a respeito do reino de Deus. Essa era a semente que estava sendo semeada no coração dos judeus. O arrependimento e a crença que o reino de Deus havia chegado. E Jesus, contando a sua parábola, e alguns dos seus discípulos não entenderam. No verso 13 ele diz: e ele disse-lhes: não entendeis esta parábola? Como pois entendereis todas as outras parábolas? Jesus estava dizendo que aquela parábola era uma chave para que as outras parábolas os seus discípulos o entendessem. Jesus automaticamente estava dizendo: se vocês não entendem essa parábola, como poderão entender as outras demais? E o semeador saiu a semear, e estes são os que estão à beira do caminho, em que a palavra é semeada, mas ouvindo-a imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações.
Jesus ele começa a explicar a parábola. Jesus começa a desfinhar aquela parábola para aquelas pessoas. Muita gente que estava ouvindo a Jesus não creu em Jesus. Não se converteu e não o seguiu. Porque quando Jesus estava semeando a palavra, veio o diabo mandando as aves do céu, por assim dizer, entrando nos corações e na mente, distraindo as pessoas, cegando as pessoas, aleluia, ocupando as pessoas com várias coisas do século presente, distraindo todas elas. Imagine, irmão, você trazendo alguém que não é crente para dentro da casa do Senhor. Ou alguém chega aqui, uma pessoa vem fazer uma visita na casa do Senhor, e ali começa a escutar a palavra de Deus que está sendo pregada. E aquela pessoa, ao sair da igreja, cumprimenta os irmãos, e quando chega lá fora, logo a palavra que foi pregada no seu coração, logo a palavra que foi ministrada, o inimigo vem e envia os seus enviados, e através daquilo ali, pode ser uma pessoa pedindo a ela, ou falando com ela, dizendo: vamos a tal lugar, vamos sair hoje. E a palavra que foi ministrada, irmãos, no seu coração, logo ela se vai. Logo ele se deixa levar pelos desejos, pelos prazeres do mundo lá fora. Logo ele é distraído pelas coisas mundanas. Logo elas são distraídas pelas coisas a qual o mundo oferece. A pessoa chega e conversa com ela dizendo: você assistiu o jogo? Você viu quantos gols foi marcado? E a pessoa vai começando a conversar e se distraindo com as coisas do mundo, se distraindo com as coisas mundanas. A palavra que foi pregada no seu coração, o inimigo atira de uma forma que ela esquece do que foi pregado, do que foi dito, do que foi falado dentro da casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que foi semeada à beira do caminho. E as distrações do mundo nada mais é do que o inimigo tirando você do foco do que Deus quer para a sua vida. Louvado seja Deus. E da mesma maneira são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e então duram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele explicando esta parábola, ele disse que aquelas pessoas que ao ouvirem a palavra dele, a pregação dele, diziam: este é o Messias, verdadeiramente este é o Cristo, porque ele fala diferente, a pregação dele é diferente, o Messias verdadeiramente chegou. Aleluia, louvado seja Deus. Ele prega de uma forma extraordinária,
Eu quero ser discípulo dele, eu quero ser batizado por ele. Mas Jesus diz que eles creram por um pouco tempo, e que são de pouca duração, e que são semelhantes àquela semente que cai em um solo de rocha, onde a terra é pouca, e por debaixo da terra há pedras, há pedregulhos, e ela não consegue criar raiz. E quando vem o sol da aflição, o sol dos problemas, irmãos, o sol das dificuldades, o sol da perseguição, essas pessoas não conseguem criar raiz dentro das igrejas, dentro das congregações, e por esse pouco tempo que ela fica, ela sai. Ela não consegue firmar suas raízes, porque é fraca, porque não consegue estar na presença de Deus como verdadeiramente o Senhor quer. Porque quando o sol ele resplandece, a Bíblia diz que aquelas sementes, elas foram, irmã Cléa, queimadas, e ali elas se secaram. E é dessa forma que nós vemos hoje em muitas igrejas, as pessoas não firmam as suas raízes na palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Quando vem as dificuldades, logo elas se afastam. Elas dizem: não é isso que eu quero para a minha vida. Elas até conseguem chegar dentro da igreja, elas até conseguem permanecer por um pouco de tempo dentro da igreja, mas quando as adversidades chegam, as atribulações começam a bater nas suas portas, quando verdadeiramente nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, mesmo sabendo que é difícil, é ardiloso, essas pessoas elas não conseguem, e elas saem de dentro das igrejas. Aleluia, glória a Deus. E Jesus também ele diz, irmãos, no versículo de número 18: e os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Jesus compara essas pessoas, ele compara como os espinhos as preocupações do mundo. Jesus compara essas pessoas igualmente aquelas da segunda parte, mas essas, diferentemente, elas, pelas vontades, pelas riquezas do mundo, elas se deixam ser levadas. Elas até conseguem, diácono Leonardo, entrar na igreja, permanecer também por um tempo na igreja, mas ela vendo que as coisas do mundo são atrativas, de fato são boas, de fato mas tudo tem um preço, irmãos. Aleluia. Quem não lembra aqui daquele jovem rico? Ele chega até os pés de Jesus e diz: mestre, o que devo fazer eu para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele olha e diz: não posso. Ele dá as costas para Cristo, irmãos. Ele vai embora, porque é difícil, irmãos. É difícil
para as pessoas chegarem e desfazer de tudo que você tem para seguir a Cristo Jesus. Jesus, ele disse: aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, ele não tem parte de mim. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, ele não tem parte de mim, irmãos. Aleluia. Temos que amar a Cristo em primeiro plano. Temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Temos que buscar verdadeiramente Ele em espírito e em verdade. Adorar Ele sim em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para buscar a sua igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Sangue esse que desceu da cruz do Calvário, onde Ele foi pendurado. Mas tudo foi um propósito de Deus, para que hoje estivéssemos aqui reunidos na presença dEle, irmãos. Oh Espírito Santo da verdade, Deus, Ele se faz presente aqui no nosso meio nesta manhã, irmãos. Deus, Ele está vivo, irmãos. A Bíblia diz que Ele morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E nós pregamos esse Jesus Cristo, nós pregamos Ele. E é dessa forma que nós temos que fazer. É semear a palavra de Cristo Jesus. É semear a palavra dEle por onde quer que nós andemos. Nós temos que entender que a semeadura da palavra é o crescimento do reino de Deus. A semente da palavra é o crescimento do reino de Deus para a glória de Deus Pai. Todas as vezes que nós semeamos a palavra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, que ela vai produzir fruto, querendo Deus. Os solos aqui representavam nada mais, nada menos do que os corações das pessoas naquela época. As pessoas não compreendiam porque Jesus ele falava em parábola. Mas era necessário a pregação, porque aquelas pessoas entenderiam essa parábola, porque muitos ali eram agricultores na Palestina, muitos ali sabiam o manejo da terra, sabia a hora certa de arar a terra e de semear a terra. O semeador era aquele agricultor que com a bolsa do seu lado, ele semeava de um lado, semeava do outro, semeava para frente, porque ele sabia que aquelas sementes, elas iam germinar. Não todas, mas algumas sim, de fato, iam germinar, irmãos. Aleluia. E a Bíblia também ela diz que alguns semearam 30, outros 60 e outros 100. E a colheita, ela foi boa, irmãos. Naquela época, uma colheita de 100% era uma colheita extraordinária, era uma colheita boa para aquele povo. Uma colheita de 60 era uma colheita razoável. Uma colheita de 30 era uma colheita pequena, mas mesmo assim eles colhiam. Mesmo assim aquelas sementes elas germinavam, elas davam frutos. Aleluia. E é necessário, irmãos, que nós venhamos dar frutos de arrependimento, frutos verdadeiros, para que aquelas pessoas que olhem nós lá fora venham dizer: verdadeiramente ali és um servo de Deus. A luz está brilhando sobre ele, a luz está brilhando sobre ela. Aleluia, glória a Deus. Eu
peço aos irmãos que se coloquem de pé nesta manhã. Oh Deus, porque Deus Ele é fiel, irmãos, e Ele continua no nosso meio. Hoje é uma manhã de comunhão com Deus. Hoje é uma manhã de comunhão com os irmãos, porque hoje estamos celebrando a ceia do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela é concreta, irmãos. Ela é um manual de vida para todos nós. Glória a Jesus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. No seu capítulo de número 23, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. E a palavra do Senhor, ela nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que Ele foi traído, tomou o pão. Eu peço ao evangelista Dom, nessa manhã, em nome de Jesus, glória a Deus, tomou o pão e, tendo dado graça, Ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também Ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor Deus e nosso Pai, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Senhor, para celebrarmos, ó Deus, a Tua morte, até que o Senhor venha, meu Deus eterno. Estamos, Pai, em comunhão contigo, Senhor, porque o Senhor foi aquele que morreu na cruz, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou dos mortos. Ah, Espírito Santo, o Teu sangue, Pai precioso, foi escorrido entre o madeiro. O Senhor foi aquele que, como ovelha muda, foi ao matador. Deus, Pai, o entregou para que o Senhor morresse pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos assim, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, estivéssemos de pé na Tua presença. Meu Deus, que nesta manhã possamos cear, Pai, em comunhão contigo, meu Deus eterno. Que nesta manhã possamos nos entregar, nos derramar na Tua presença. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa perdoar os nossos erros e as nossas falhas, e que cada um de nós possa examinar a si mesmo
aleluia, e tomar o pão e o cálice do Senhor. Deus, abençoa, Pai, abençoa cada vida que aqui se encontra nesta manhã, meu Deus, e faz conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode fazer a fila aqui, irmãos. Louvado seja Deus. O grupo pode louvar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Deus é Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai voltar e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Nem a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus.
Este é o meu corpo que é partido entre vós. Aleluia. E semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este é o sangue do Novo Testamento que é partido, que é bebido por vós. Que todos possam cear nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando A glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Só para encerrar, você vai sair do seu lugar, desse momento de comunhão, de união, e dar um abraço no seu irmão. Amém? Aquele que você sentir, e dar um abraço. Você não sai cumprimentando seu irmão, pega um aperto de mão, porque nós precisamos um dos outros. Aleluia.
A Bíblia fala que bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a ceia do Senhor é um ato de união, de comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. É desse jeito, precisamos uns dos outros. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Estaremos assim orando para encerrar o culto, né? Ali está, né, irmãos, o banquete ali preparado para todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, meu Deus, por mais uma oportunidade de vida, por mais um dia na tua presença, dentro da tua casa, te adorando, glorificando e exaltando o teu nome. E acima de tudo, Pai, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor da glória. Pai, que possamos guardar a Tua palavra, que possamos ser semeadores da Tua palavra em dia após dia, e em tempo e em fora de tempo. Que o Senhor venha abençoar cada vida que adentrou por essas portas, que o Senhor venha abençoar aqueles que não puderam chegar até aqui, por algum motivo. O Senhor sabe, Deus. Abençoa todos nós, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança para os nossos lares, nos dando, Pai, assim uma semana de paz na Tua presença, e que a presença do Senhor seja constante sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta suas mãos para cima, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e todos digam amém, aleluia. As palmas louvam e glorificam o nome santo do Senhor. Conforte seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém.